Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês vão assistir, mas como a nossa aula é à noite, boa noite. Gente, estamos vivendo essa situação excepcional e incerta, né? Então, como vocês sabem, as nossas aulas serão a partir de agora no modelo EAD. Então, nós vamos tentar dar todo o nosso gás dessa nova forma, gravando vídeos e entrando em contato com vocês, fazendo com que a aula fique o mais interativa possível. E hoje nós vamos tratar, na nossa disciplina de Direito Civil, sobre as pessoas, sobre a personalidade jurídica e a capacidade jurídica. Então a gente começa aqui trazendo o conceito de direito civil, que nós já vimos, mas não custa relembrar, né? Direito civil é o conjunto de regras que disciplinam a vida em sociedade, mormente, principalmente, as relações jurídicas privadas que se formam entre as pessoas. Então, o nosso Código Civil está estruturado em a parte geral, óbvia, né? Em 3 livros das pessoas, o livro 1, o livro 2 dos bens, o livro 3 dos fatos jurídicos. Das pessoas, quem é pessoa? Pessoa é todo e qualquer ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações. Esse conceito é de Maria Helena Diniz. E as pessoas podem ser naturais ou físicas, pessoas jurídicas ou pessoa moral ou pessoa coletiva. Pessoas naturais ou física. Essa denominação de pessoa física é uma denominação mais utilizada no direito público. Nós, no direito civil, costumamos utilizar mais a nomenclatura da pessoa natural. Pessoa natural é aquele ente privado de uma estrutura biopsicológica que traz consigo uma complexa estrutura de corpo, alma e intelecto. É o ser humano, sou eu, você, qualquer pessoa é uma pessoa natural. Qualquer pessoa humana é uma pessoa natural. Pessoa jurídica é a entidade formada pela soma de esforços de pessoas naturais ou por uma destinação específica de patrimônio, visando a consecução de uma finalidade específica e constituída na forma da lei. Personalidade jurídica. Quando começa a personalidade jurídica? Quando se começa, né? Importa saber quando começa a personalidade jurídica, porque é a partir da personalidade jurídica que as pessoas são capazes de praticar atos da vida civil, né? Então, a personalidade jurídica consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A personalidade não é um direito, de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A personalidade é o que apoia os direitos e deveres que dela irradiam. É o primeiro bem da pessoa que lhe pertence como primeira utilidade para que ela possa ser o que é. Então, a personalidade jurídica, ela é intrínseca à condição de pessoa humana. E nós temos aqui no nosso Código Civil, artigo 2º, ele fala que a personalidade civil da pessoa começa com nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, quando que nós adquirimos personalidade jurídica? Com o nascimento com vida. Mas, professora, como assim? Todo mundo que nasce com vida? Não. Existe também o natimorto, que é aquela pessoa que nasce morta. Então, o que é o nascimento? Primeiro, o nascimento é aquele evento onde há o desprendimento do feto do corpo da mãe. Então, acontece o desprendimento do feto ao corpo da mãe, se tornando 2 vidas, 2 unidades, 2 pessoas individuais e distintas naquele momento. Então, com o nascer com vida, a pessoa adquire personalidade jurídica. O sistema brasileiro
estabelece que a personalidade começa com o nascimento com vida, mas respeita os direitos do nascituro. E quem é o nascituro? O nascituro é aquele ser que ainda está na barriga, ainda está no ventre materno, é aquele ser que não nasceu ainda. Então, ele, pelo nosso direito, né, pelo que está expresso no nosso Código Civil, o nascituro ainda não tem uma personalidade jurídica, porque ele ainda não nasceu com vida. Mas a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, perante o ordenamento jurídico brasileiro, qualquer pessoa que venha a nascer com vida será uma pessoa. Para quem nasce com vida é considerado uma pessoa, adquire personalidade jurídica, independentemente de apresentar algum tipo de anomalia ou deformidade. Isso porque nós temos alguns países em que, se a pessoa nasce com alguma deformidade que não dá a ela expectativa de vida, não possibilita a ela um corpo que tenha vida, nesse caso, não é considerado uma pessoa, mas o nosso ordenamento jurídico basta que ela nasça com vida para ser considerada uma pessoa, independentemente de ter alguma deformidade física ou de ter alguma anomalia. E aqui cumpre destacar a diferença entre natimorto e neomorto. O natimorto é aquele ser que nasce morto, ele não chegou a separar do corpo da mãe com vida, ele não chegou a respirar. E o neomorto é aquela pessoa que morre logo após o nascimento, logo após vir ao mundo. Ele ainda chega a respirar. Essa diferença é bastante relevante, principalmente pela questão do direito sucessório, né? Que o natimorto, ele não adquire personalidade jurídica, então ele não chega a ter nenhum direito. Já o neomorto, se ele chegar a respirar, tem algumas técnicas, né, que a ciência traz para verificar se ele nasceu. Nesse caso, teria que haver uma perícia para verificar se aquele bebê nasceu morto ou é um natimorto ou é um neomorto. Então, tem perícia específica nesse sentido, mas a importância fundamental é mais pela questão do direito sucessório. Vamos adiante. Então, nascituro, como nós acabamos de falar, é aquele que já foi gerado e está no ventre materno, aguardando o momento do seu nascimento. O nascituro é diferente do concepturo, que é aquele que nem sequer foi gerado ainda. E aí o concepturo, ele fica naquele campo da prole eventual. O nascituro é aquele bebê que já está gerado no ventre materno. O concepturo fica naquele desejo, né? É a prole que fulano um dia pode gerar. Então, o concepturo, ele pode também ser, a pessoa que quiser pode deixar herança para o concepturo. Existe essa possibilidade no direito brasileiro, né? E qual a natureza jurídica do nascituro? E aí nós temos três correntes no nosso direito. Nós temos que o nascituro não tem, a primeira corrente diz que o nascituro não tem personalidade jurídica. Essa é a teoria natalista, que é adotada pelo Código, que ele diz que a personalidade começa com o nascimento com vida. Então, se o nascituro ainda está no ventre materno, ele não nasceu ainda, ele não tem vida ainda. Então, essa teoria natalista, ela fala isso, que ele não tem personalidade porque ele ainda não tem vida, porque é a teoria adotada pelo nosso Código Civil no seu artigo 2º que nós acabamos de estudar. A segunda corrente fala que a personalidade jurídica do nascituro está condicionada ao nascimento com vida. É a teoria da personalidade condicionada. Ele condiciona a obtenção da personalidade a esse evento incerto, né? A essa condição, que seria uma condição futura. Se ele nascer com vida, então ele tem personalidade jurídica. Se não, não tem. Então, é a teoria da personalidade condicional. A personalidade jurídica do nascituro tem início com a concepção. Contudo, fica condicionada ao nascimento
com vida. O nascituro possui personalidade jurídica inspirada no direito francês. Essa é a teoria concepcionista. A personalidade jurídica se inicia com a concepção. Tem vários doutrinadores brasileiros que adotam essa corrente, né? A teoria concepcionista. E eles fundam esse entendimento deles no próprio Código Civil, que tem diversos artigos nesse sentido, né? O parágrafo único do artigo 1609, ele dá a possibilidade do reconhecimento da filiação do nascituro. O 1779 dá a possibilidade de nomear curador ao nascituro. E o 1798 fala da capacidade sucessória do nascituro. Vamos adiante. E agora nós vamos tratar sobre a capacidade civil. Capacidade civil. Todos os seres humanos possuem capacidade civil. Sendo assim, os seres humanos possuem capacidade de serem titulares de relações jurídicas. A capacidade é a medida da personalidade. A capacidade ela pode ser de dois tipos: capacidade de direito ou de gozo, que é inerente à condição de pessoa. Qualquer pessoa que nasce com vida adquire a capacidade de direito ou capacidade de gozo. E temos o outro modelo, que é a capacidade de fato ou de exercício, que é a aptidão para praticar por si só os atos da vida civil. Então, nós temos dois tipos de capacidade: a capacidade de direito, que é inerente à condição de humano, você nasceu com vida, aquela pessoa já adquire capacidade de direito ou de gozo. E já a capacidade de fato depende dos atos, né? Ele pode não ter como praticar os atos da vida civil por si só. E a gente vai ver agora na sequência. Então, é a aptidão para praticar por si só os atos da vida civil.